Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Hoje a gente vai falar do episódio 46, As Realidades Paralelas de Orion. Se você não viu, o link está aqui no card na descrição, confere lá e volta para cá. Beleza? Então vamos lá. Essa sessão foi trazida, pelos comunicantes Agani e Cartagan. São duas raças progenitoras das raças orianas, são cientistas, cada um em sua atividade diferente, e estão contribuindo conosco no entendimento de realidades paralelas aqui neste episódio. Este episódio 46, ele veio um dia antes do episódio 45, da Nicole. Por isso que no episódio 45 eu já dou alguns pitacos acerca do que estava acontecendo ali, do que estava sendo exibido pela Nicole, porque basicamente é uma continuação, O Ney não ouviu a sessão da Gisele, Então aquilo ali que veio foi um plus. E eu achei mais interessante para a compreensão ouvir primeiro aquela sessão para depois ouvir essa, porque a Nicole muito sabidamente coloca para nossa compreensão a questão das partículas de base criacionais, de corpos celestes, estarem no que a gente entenderia como primeira e segunda dimensão. Então, eu acho que foi fundamental essa ideia, E basicamente o que Agani e Cartagan passam para a gente é aquilo que foi falado um pouco no estudando anterior e no episódio anterior. A energia vem do vazio, E ela é alocada aqui na Terra, trabalhada por consciências aqui na Terra e separada, Então fica cada uma num cantinho ali. E então outras consciências vão lá e trabalham então na criação de planetas e vão pegando essas partículas. É como se a consciência que participa do processo planetário fosse um pintor, certo? A paleta de cores dela fossem essas possibilidades que ela tem de partículas já criadas, Ela tem uma ideia na cabeça de um planejamento que tem que ser seguido, então ela vai selecionar as cores certas. Se ela quer pintar uma montanha, ela vai pegar lá as cores relacionadas à montanha para poder dar a forma. Então a ideia do pintor, que é quem vai montar o planeta, E aí vocês têm que entender que esse é um processo coletivo. Você tem quem cria as partículas, você vai ter quem cria o planeta, você vai ter quem coloca isso dentro de uma rota, de um sistema, como nós já vimos também aqui no PCE. Então é um trabalho super coletivo. Até quem cria o planeta não o faz sozinho, tá certo? É importante dizer isso. Mas para a gente entender, esse processo é como se fosse um pintor. Ele vai pegando as cores são essas partículas, então ele pinta numa tela. Essa tela é o planeta, certo? E aí ele dá forma ao planejamento, que é definido pelo todo, tá certo? Pelo projeto, que está ali em desenvolvimento. Beleza? Muito bem. Então, a energia vem do vazio, ela passa aqui na Terra, na mão dessas consciências que vão modificá-la e dar ênfase em alguns processos que elas gostariam de desenvolver, e essas partículas vão se juntando conforme vai sendo realizada a tarefa. Essa é a base do criacional que está sendo transmitida, nessa sessão e na sessão anterior. Elas estão alocadas como se fossem em ambientes cercadinhos de evoluções de ionas, vamos dizer assim. São pequenos locais onde ali se encontram já as energias, as partículas, com a consciência, tá certo? Mínima, mas já existe. E a partir dali elas buscarão a sua expansão ionádica, ou seja, o seu ganho de consciência, até chegar onde nós estamos, hoje, e assim por diante, tá?
Então essa é a ideia. A vida se inicia deste lado do planeta, do universo, do cosmos. Deste lado do cosmos, ela inicia no processo, exatamente no processo de modificação da matéria primordial, beleza? Matéria primordial tem a ver com o vazio, né? Que é da onde vem a energia. Se você não viu, tá aqui no card na descrição. Acessa lá que você vai entender exatamente como existe um universo anterior ao nosso, né? Que gera e sustenta o nosso universo de agora, beleza? E basicamente existe um outro universo que provém as criaturas que são os pintores do nosso universo. Então, são realmente multiversos simultâneos, beleza? E falando já no lance de multiversos, a Gunn e Cartagan trazem a seguinte questão. Eles falam da Guerra de Orion, né? Tema em comum com a seção 45. Ney tem muitos processos orianos, né? E o que acontece nesse episódio é a compreensão de que nós aqui temos um vínculo com esses processos mais energeticamente semelhantes aos nossos. Então, como funciona isso aí? Né? É como se aquele processo que estivesse em andamento fosse muito próximo ao que nós estamos vivenciando. Então, a Guerra de Orion que ocorreu, ela... Enfim, nós vamos falar bastante sobre ela, mas não vou me aprofundar na guerra agora, tá? Ela tinha uma vibração muito parecida com a nossa. Nós, inclusive, estamos vivenciando processos, desdobramentos desses processos. Então faz muito sentido que a gente aqui tenha uma associação com a Guerra de Orion. E é por isso que nós entendemos, falamos ou percebemos tanto sobre a guerra e existem tantos relatos sobre ela, né? Porque é o que a gente acessa de Orion, né? Que está mais próximo da gente. Pô, então quer dizer que a gente é muito negativo? Por isso que a gente acessa? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que como o processo é parecido, faz muito mais sentido que a gente lembre do que foi feito lá, para quando chegar aqui, no nosso processo terrestre de transição, a gente está craque e poder explicar para as pessoas o que seria interessante de ser feito, certo? Então não é exatamente por conta somente da vibração, mas é ao mesmo tempo, entende? É onde nós estamos. Então, quem teve esse privilégio de lembrar isso, não lembra à toa. Essas pessoas lembram justamente para poder chegar aqui e auxiliar a modificar padrões para acelerar os processos de transição, beleza? É isso, e é por isso que existe essa importância desses vídeos sobre as guerras de Orion e tal serem transmitidos, porque fala-se muito pouco disso e muitas pessoas têm lembranças, elas nem imaginam que são lembranças da Guerra de Orion muitas vezes. Mas se você tem lembranças de guerras, de destruição e de locais que já não existem mais, que você viu a destruição, ou que você viu que você morreu, por exemplo. Eventos assim, né? Depois deixa aqui no comentário se você se lembra, não importa qual evento. São todos eventos de transição. Então são todos eventos que são relevantes para o que nós estamos vivenciando neste agora aqui na Terra, beleza? Então, se você passou por isso ou conhece alguém que passa por isso, saiba que faz parte, digamos assim, da missão dessa pessoa, a compreensão e assimilação daquele processo para poder ensinar aqui as pessoas que não passaram por isso, não sabem, não lembram, como elas deveriam se portar, o que elas deveriam estar fazendo, onde elas deveriam estar pondo seus esforços e onde elas não deveriam, beleza? É um auxílio, tá certo? Essa aqui é a parte de Orion. E aí entra, acho que na parte mais complexa do episódio, que é, lembrando, ele é em duas partes, né? Tive que cortar no momento em que ele ia começar a falar das realidades da Terra, nós cortamos, porque o assunto muda um pouco, senão fica muito difícil, né? Fica longo, né, o vídeo. Mas as realidades
de Órion, elas funcionam da seguinte maneira. Nós estamos acessando, quando nós falamos de guerra de Órion, é apenas uma das 7 realidades existentes em Órion. Aí eu preciso abrir um parênteses aqui. Muitas pessoas talvez questionem, peraí, Thiago, Órion não é um planeta. Pois bem, Órion não é um planeta, Órion é um conglomerado gigante ali, é uma constelação, né? E aí vocês vão ver algumas estrelas, né? Conhecidas, inclusive Betelgeuse, né? É Oriana, né? Então, quando fala-se dessas questões das realidades paralelas, não foi estipulado exatamente qual planeta, qual estrela se trata, né? Mas acredito que isso virá, né, no momento oportuno. Mas serve muito de auxílio para a nossa compreensão acerca das condições que nós acessamos, né? E como acessamos, né? Por que acessamos? Então, basicamente, é passado que existe um quinto planeta, uma quinta realidade ali, onde aquele corpo celeste desses 7, né? Aquele quinto corpo, ele é apenas de informação e fonte energética. Ou seja, é exatamente similar ao registro cósmico. Ele não apenas registra, mas é abastecido de energia, porque o registro por si só gera energia. Então, aquilo quando é registrado naquele quinto planeta, né, ele automaticamente já estará gerando energia, tá? E isso abastece e autoalimenta, né, o próprio sistema da fonte de informações, né, deste campo planetário. Então, é exatamente como o registro cósmico, né, que nós vimos aqui. Só que o registro cósmico nós falamos de uma maneira geral. Aqui nós estamos falando que tudo o que é micro também vai ter o seu registro, tá certo? E assim funciona com os planetas, né? No caso de Órion, tem lá aquele registro na quinta realidade, que é só energético, tá? Como se fosse Matrix, né? A Gisele viu, né? Eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas o que ela vê é como se fosse aquelas leituras do Neo, quando passa aqueles códigos, aquelas letras e ideogramas verdes num fundo preto, né? Aquilo que é como se ela estivesse lendo daquela maneira. Então, o que Cartagan e Agani disseram é que o primeiro e o terceiro planetas, eles deram certo, não teve problema, eles ascensionaram, né? Foram para as últimas raças, que são raças mais próximas das raças do Cartagan, né? Que a Gisele não conseguiu precisar se Cartagan é o nome da raça ou o nome da consciência, que na realidade não importa tanto, e a própria consciência às vezes ela também não se importa em passar esses detalhes, né? O que dificulta um pouco a nossa ideia ufológica de catalogar, né? Enfim, mas a gente entende que por mais que as pessoas desejem muito compreender como funcionam essas raças, elas mesmas muitas vezes elas não têm o menor interesse em fomentar esta questão egóica humana, né? É muito difícil, é preciso convencê-las muitas vezes da utilidade disso. E nós temos bons argumentos para convencê-las, mas é muito complicado de pegar os acessos relacionados a nomes e números, porque as referências que a gente tem disso são muito pequenas. Primeiro porque nome é linguístico, né? Eu estava comentando, nós não decidimos nem como é que nós vamos chamar um gato aqui no planeta Terra. Nós chamamos de gato, né? Os americanos, os ingleses e outros países vão chamar de cat, certo? Os japoneses vão chamar de neko, e assim vai. Nós não temos um consenso em como vamos chamar as coisas aqui da Terra, né? Então, até que ponto faz sentido, né, nós tentarmos catalogar raças, né? Mas é interessante, pelo menos em termos de estudo, nós darmos um norte, até para nós termos uma forma de nos apontarmos para determinada sessão, para determinado episódio, né, para nós podermos conversar sobre, né? Então, enfim, nós vamos trabalhando com o que temos no momento, né? E depois nós vamos abrindo mais caixinhas até termos as respostas que nós podemos ter, não as que nós queremos, certo? E no caso
as realidades que são faladas. Se você viu o vídeo da Serket, episódio 13, dá uma olhada aqui e vejam o Estudando, principalmente, porque essas realidades que são retratadas são as realidades paralelas vizinhas, ou seja, elas são realidades que funcionam monadicamente independentes, mas estão energeticamente relacionadas através da quinta realidade, né? Que sustenta todas as outras, tá certo? Então, elas funcionam com processos diferentes. Muitas vezes, né? Eu sei que a Gisele talvez tenha deixado isso subentendido, mas muitas vezes não significa necessariamente que as mesmas consciências estão vivendo em todas essas realidades, certo? Elas estão, não necessariamente se existe uma contraparte em cada uma dessas realidades, mas muitos casos sim. Lembrando, conforme a dimensão, a sutilidade do processo, menor será a quantidade de realidades paralelas possíveis, porque a luz incide de uma maneira diferente. Então, quanto mais veloz for o tempo naquele local, vamos dizer assim, sob uma medida de referência, menor será a quantidade de realidades paralelas que um local terá. E quanto menor será a passagem da referência de tempo, ou seja, quanto mais lenta a luz chegar aqui, maiores serão as possibilidades de realidades paralelas, beleza? Então, também é importante entendermos que quanto maior a expansão da consciência, quanto maior a consciência habitada ali, menor o grau de livre-arbítrio, certo? Então, quanto menor livre-arbítrio, menores serão as realidades paralelas. Esses temas estão relacionados muitas vezes, ok? Só para deixar bem claro. E também foi passado importantes comunicações sobre a forma de transporte dos corpos celestes, que é feita através do vazio, né? Mas é interessante porque, só para deixar bem claro aqui também, os corpos celestes, eles não nascem exatamente no mesmo lugar. Eles estagiam, né? As consciências, elas vão trocando, né? A consciência para chegar no planeta, ela tem que chegar antes em um satélite, entende? Ela tem que fazer todo o seu caminho também, como se fosse um animal indo para um humano e assim por diante. Então, de fato, esse processo ele ocorre muitas vezes com transportes, né? Por que por transportes? Porque eles precisam, os processos das raças que são desenvolvidas em cada plano, eles precisam exatamente, às vezes, de um local que possui uma lei específica que tem a ver com as bases criacionais para que o determinado projeto entre em função exata. Ou seja, se era necessário diminuir ainda mais o padrão de consciência, isso precisaria ser feito em um sistema solar que permitia que o tempo chegasse mais devagar através da mistura de partículas, né, que existem aqui. Então, isso tudo foi feito com muito cálculo para que a gente conseguisse estar aqui, certo? Então, a ideia de transporte, né, da Lua, né, da Terra, enfim, e a relação do Sol com a Terra, no caso, foi passado que o Sol tem relação com uma outra estrela, e se deve a isso, ela pertence a um outro local, foi transportada, ela não perde a relação com aquele Sol, né, com aquela estrela, ela continua recebendo e enviando energias por lá, né? Então é muito importante essa associação que existe, né, com isso. Nós vamos aprofundar isso, tá? Tem a ver com logos planetário, para quem gosta de teosofia e tal, mas é importante de registrar isso. E aí vamos esperar então, né, o vídeo da semana que vem, né, o episódio 47, que vai concluir essa sessão, né, já passando alguns outros processos, né? No mais, esses são os temas mais importantes, né? E se você quer ver mais também sobre transporte planetário, dá uma olhada no episódio 13 também, que é o episódio da Serket, que tem muita relação com isso tudo, né? Sempre que a gente está falando de realidades paralelas,
As consciências também estão falando de transporte de corpos planetários. Isso pode ser muito confuso para as pessoas, mas lembre-se que muitas vezes os corpos são transportados para cá antes deles entrarem na terceira dimensão, certo? Então eles existem antes, eles vêm para cá e depois forma-se o processo de terraformação, né? E todo o processo de aquecimento e resfriamento, isso tudo é gerado posteriormente à presença do corpo celeste no sistema, beleza? Porque a gente não enxerga tudo, como foi falado nessa sessão, nós não enxergamos tudo que está no ar, não está visível no nosso campo de informação atual, né? Então existem processos ocorrendo dos quais estão invisíveis aos nossos olhos. Se nós pudéssemos vê-los ao olharmos para o céu, nós veríamos outras muitas coisas acontecendo ali, beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem bem e até semana que vem. Fui!